Olá pessoal, boa tarde, graça e paz. Um prazer estar retornando contato com vocês, dessa vez para transmitir mais uma palavra do Senhor para os nossos corações e dentro da continuidade daquele tema que já falamos na ministração anterior. Onde está focado o seu olhar neste momento? Onde está focado? E a gente volta a recapitular o que falamos na ministração anterior. Onde está o nosso olhar, o nosso foco? Foco do nosso olhar. Nos noticiários, nas informações que a gente recebe pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, que só falam de coisas ruins, de doença, de pandemia, de prejuízo, de sofrimento, de preocupação. Queridos, onde está focado o meu e o seu olhar nesse momento? Onde? E nós, como cristãos, a Bíblia nos diz que nós devemos focar o nosso olhar, em primeiro lugar, em Deus. A Bíblia diz que é para olhar para as coisas que estão em cima, no céu, no alto, aonde está Deus, aonde está Jesus Cristo, e não fixar o nosso olhar nas coisas que são da terra. Então, a primeira coisa que eu começo enfatizando a você, cuidado com o que você está vendo. Porque se você ficar ocupando o seu tempo, parado aí na sua casa, olhando para os noticiários da televisão, você, mesmo que não estiver doente, você corre o risco de ficar doente. Por quê? Porque a gente só vê notícia ruim, a gente só vê coisas que nos jogam para baixo, nos deixam mal, nos deixam depressivos, nos deixam tristes e nos deixam preocupados. Se você já está informado sobre o que fazer, ficar na sua casa, tomar as medidas que as autoridades já orientaram, faça isso e pronto. Se desligue dos noticiários, se desligue, procure se desligar o máximo possível desse monte de informação maluca e que só trata de um problema. O Brasil tem N problemas e de repente ninguém vê mais nenhum outro problema. Deve estar morrendo gente de muitas outras doenças e ninguém fala nada, ninguém relata nada. Então, queridos, primeira coisa, o seu olhar, o meu olhar, deve estar focado em Deus, em sua palavra, em sua presença, nas coisas de Deus. E, voltando a esse tema, de onde está o foco do nosso olhar, na semana passada, ou na ministração anterior, a gente começamos a falar sobre a origem a causa ou as causas dessas coisas que estão nos acontecendo. E você se lembra que a pergunta era: qual ou quais as origens dessa pandemia mundial? Pecado, desobediência dos seres humanos, sinais da segunda volta de Cristo? Haverá ainda outras pandemias e outras catástrofes? Para onde ir? Para onde correr? Para onde buscar orientação e proteção? Lembra-se que a gente falou sobre isso na semana passada. E vocês lembram que estudamos sobre as pragas no Egito e que as causas das pragas no Egito foi a idolatria daquele povo que havia rejeitado e abandonado o Deus verdadeiro e trocado o verdadeiro pelo falso. E Deus manda ali 10 pragas, justamente nas áreas de atuação de pelo menos 10 deuses do Egito. E Deus manda essas pragas nas áreas de atuações desses deuses e destrói tudo. E para demonstrar, primeiro, que Ele é poderoso, é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Segundo lugar, demonstrar que aqueles deuses que eles acreditavam eram falsos e não podia protegê-los
ou guardá-los. Queridos, e as pandemias e as pragas e as catástrofes dos dias atuais? Qual a origem? Será que o ser humano mudou? Será que o nosso mundo mudou? Será que o nosso mundo está diferente dos egípcios? Queridos, a palavra de Deus tem orientação para cada um de nós. Eu tenho ouvido algumas manifestações, algumas orientações de cristãos nas redes sociais, na internet, e alguns dizem, vamos orar, vamos orar. Sim, e vamos orar, e estamos orando e devemos orar. Mas orar pelo quê, como e por quê? Tem gente orando achando que essas pandemias e essas pestes é ação de Satanás sobre o povo, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e querendo impedir a ação de Deus, ou a obra de Deus, ou os projetos de Deus. Queridos, eu quero chamar você para ir para a palavra de Deus. Já ouvi alguns líderes cristãos dizendo, olha, não olhe para isso, não se trata de ação maligna, mas sim de juízos de Deus sobre um mundo que o abandona, o rejeita, o despreza, de um mundo que segue o seu caminho, de um homem e de um ser humano que quer fazer as suas próprias vontades, satisfazer os seus próprios desejos, um mundo que o que se fala é dinheiro, é prazer, é bens, é comprar, é ter, é possuir. Essa é a meta e o pensamento dos seres humanos, da maioria dos seres humanos hoje. Mas, queridos, e Deus? Onde tem ficado Deus? Onde tem ficado o Criador? Onde tem ficado? Dentro desse assunto que a gente continua, e eu quero falar algumas coisas hoje para você. Deus tem colocado no meu coração, como falei para você a semana passada, de estudar sobre esse assunto, e Deus colocou no meu coração para falar sobre 3 coisas, aprofundar sobre 3 coisas. Uma nós já começamos a falar, que é a ira e o juízo de Deus ao mundo não cristão, ao mundo pagão, ao mundo que não acredita no Evangelho, não acredita na Bíblia, não acredita em Deus e que adora tudo quanto é coisa, que faz Deus de tudo quanto é coisa. Inclusive, eles mesmos se tornam deuses deles mesmos, o ser humano é um dos deuses, o dinheiro tem sido outros deuses, sem falar nos deuses de prata, de madeira, de bronze, nos deuses seres humanos, que eles colocam como deuses, gente importante, artista, e por aí vai, e tantos deuses que nós temos hoje. Mas também a gente quer falar sobre a ira e o juízo de Deus sobre o mundo cristão. E aí você vai dizer, mas irmão, Deus está irado com os cristãos? Sim, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que Deus está irado com os cristãos. A gente acha que nós estamos bem, mas nós estamos bem. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. E eu começo dizendo para você 2 coisas. O último livro do Velho Testamento, o Malaquias. O Malaquias que nós temos usado só o capítulo 3, versículo 10, para falar de dízimos e de oferta. E para falar que se você der dízimos e oferta, a sua vida vai ser uma bênção, você vai prosperar e você vai ficar rico. E de repente, o dinheiro tem se tornado também idolatria para os cristãos. Só se fala em dinheiro, ou muitas igrejas, ou muitos cristãos. A coisa que ele mais enxerga e olha, e é o que ele mais aprendeu e está sendo ensinado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ser bem-sucedido, conquistar, vencer. Mas vencer aqui. E Jesus chega para nós e diz, olha, não ajunteis tesouro na terra, porque aqui ladrão rouba, a traça e os bichos destrói, mas ajunteis tesouro no céu. Então, queridos, como eu dizia, o livro de Malaquias, eu estudando esse livro e vou trazer
hoje ainda, ou se não der tempo, nas próximas ministrações, Deus, no livro de Malaquias, identifica mais de 10, 12, 14 princípios dele quebrado. Não é só o dízimo, não. O dízimo, roubar a Deus é uma das coisas. É uma só das coisas. E as outras coisas que Deus fala no livro de Malaquias, nós não temos falado, não temos estudado, não temos examinado e não temos dado atenção. Então eu quero falar hoje, fazer uma introdução hoje dizendo o seguinte: Deus coloca em meu coração falar sobre a soberania dele, soberania de Deus. Deus é soberano e dentro dessa soberania toda autoridade, todo domínio e todo poder pertence a Deus. Soberania é um ser soberano, e ser soberano é um ser que é superior a todos em autoridade, em domínio e em poder. Repito, Deus é soberano porque Ele é superior a todos os demais seres em autoridade, em domínio e em poder. Portanto, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, usando os meios que Ele quer e que tem ao seu dispor. Deus usa homens, Deus usa natureza, Deus usa anjos, Deus usa o que Ele quer para executar seus planos e seus projetos. Queridos, vamos falar sobre, ainda dentro daquele assunto da ira de Deus com o mundo não cristão, em razão da idolatria, ainda vamos falar alguma coisa sobre isso, terminar esse assunto. E o que nós devemos fazer com esse mundo que abandona Deus, que rejeita Deus, que blasfema de Deus, que persegue os cristãos, que vive no pecado e não quer saber de Deus. O que nós devemos fazer diante de tudo isso? Primeiro, olhar para que a gente não viva no mesmo erro que eles estão vivendo. Segundo, orar por eles. Fazer como está escrito lá em Daniel 9, interceder por eles, orar por eles, confessar os pecados deles, já que eles não entendem, não conhecem Deus, não querem saber de Deus e viram as costas para Deus. Vamos tomar o lugar deles diante de Deus. Vamos fazer o trabalho do sacerdote espiritual, como está lá em 1 Pedro 2, 5 e 9. Vossa geração eleita, sacerdócio real, vamos entrar diante de Deus em oração, em intercessão por eles. Vamos confessar os pecados deles para Deus e pedir perdão, pedir misericórdia. Que Deus tenha misericórdia deles e misericórdia de nós também. Porque o juízo de Deus contra eles também sobra para nós. Queridos, e o terceiro ponto que a gente vai estar vendo ainda, a ira de Deus e os juízos de Deus com o mundo cristão, também em razão da idolatria dos cristãos e da desobediência dos cristãos. E você diz, mas irmão, cristão tem idolatria, cristão não é idólatra? Sim, cristão também é idólatra. Cristão também é idólatra. Jesus falou que o Deus Mamon, o Deus dinheiro, o Deus riqueza, ele advertiu justamente os cristãos. Não ajunteis tesouro na terra. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve um e odia o outro, ou você odia um e ama o outro. Ou a gente ama a Deus em primeiro lugar, como está lá no primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ou a gente ama a Deus em primeiro lugar, e Deus é primeiro lugar, e a gente aborrece as coisas materiais, aborrece o dinheiro, aborrece as coisas materiais. Não é que você não precisa e eu não precise de coisas materiais. É que o nosso amor deve estar voltado para Deus e o seu reino. É o que Jesus falou nesse mesmo assunto. Por que vocês andam ansiosos, preocupados com conquistar, com ter? Vocês não sabem que o Pai cuida de vocês? Cuida dos passarinhos, cuida do planeta.
Vocês não entendem que Deus criou o planeta, criou vocês, e além de criar, Ele sustenta e mantém o planeta. Ele criou e sustenta eu e você. É quem nos dá vida, nos dá o fôlego de vida. E de repente a gente vira as costas para esse Deus, e a gente coloca o nosso coração, e nós envolvemos o nosso tempo com as coisas materiais e com as coisas desse mundo. É só a gente parar e pensar, o que a gente faz com o nosso tempo. Deus devia ser e deve ser o primeiro lugar em nossas vidas, mas quando a gente acorda, o que a gente faz? Primeiro é Deus e a gente tem um tempo com Deus, ou primeiro a gente já sai correndo, preocupado com as coisas, corre o dia inteiro correndo atrás de um monte de coisa, igual malucos, não vê o tempo passar, e daí a gente fala, pô, mas o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando normalmente 24 horas por dia. Nós é que andamos numa loucura, numa doidura só, e não vemos o tempo passar, correndo com tantas coisas. E de repente, Deus faz todos nós pararmos dentro da nossa casa, Deus breca tudo, freia tudo e para tudo. E nós estamos aqui parados no tempo, para aprender talvez na marra, que a gente consegue viver sem tudo isso aí, desde que a gente tenha Deus, que o mais importante é Deus. Então, queridos, vamos falar sobre esse assunto também. E eu quero dizer para você que, concluindo aquilo que eu vinha dizendo, que o último livro do Velho Testamento, o Malaquias, no capítulo 1, Deus fala que ele estava procurando alguém para fechar o templo e que fizesse parar os sacrifícios, porque Deus não suportava mais sacrifícios a ele, ofertas para ele, de coisas ruins, de animais aleijados, de animais cegos, de animais roubados, de animais doentes. Deus disse que não suportava mais a falsidade do povo, a maldade do seu povo, em dar para ele o pior, o aleijado, o que não presta, o doente, até roubado as pessoas davam para Deus. Querido, o que nós estamos dando para Deus hoje? Hoje não é mais animais. A Bíblia diz em Romanos 12 que é para apresentar o nosso corpo, a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que estamos dando para Deus. E Deus lá no Velho Testamento estava dizendo que ele queria procurava alguém para fechar a porta do templo, porque Deus não suportava mais a religiosidade falsa. Queridos, mais para frente, no capítulo 3, Deus diz que ia mandar alguém na terra para ser o ourives, pegar o seu povo, passar no fogo. Você sabe que o ourives pega o ouro e a prata e coloca no fogo de mais de 1000 graus para tirar toda a impureza. E Deus diz lá que ia pegar o seu povo e ia entregar para o ourives, passar no fogo para tirar toda a impureza, limpar, aperfeiçoar. E ele fala ainda que ia entregar para o lavandeiro. Você sabe que lavandeiro pega a roupa e coloca dentro da máquina e coloca tudo quanto é produto para limpar toda a sujeira da roupa. Queridos, tanto o ourives como o lavandeiro, ele não quer destruir o ouro e a prata e nem quer destruir a roupa. Ele coloca o ouro a 1000 graus de calor. É para aperfeiçoar esse ouro, essa pedra, tirar toda a sujeira. A mesma coisa o lavandeiro. Ele não coloca sabão e a roupa na máquina para bater, para destruir a roupa. Ele coloca para limpar, para aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque, querido, assim como a joia é preciosa para o lavandeiro, para o ourives e para cada um de nós, joias é coisa preciosa. Joia você guarda em lugar bem seguro. Tem gente que guarda joia até no banco. Queridos, Deus está dizendo que o seu povo é joia preciosa. Nós somos joia preciosa. Mas a impureza, os pecados, os erros, as nossas coisas erradas, Deus está levantando os seus meios para limpar a sua igreja, purificar a sua igreja. E esse tempo está chegando, queridos. Esse tempo está chegando. O livro de Apocalipse não é diferente. O último livro da Bíblia, Apocalipse 3,
A carta, a última igreja lá de Laodiceia, Deus dizendo exatamente para esse tempo do fim, para a última, a Laodiceia é a última igreja na face da terra, e Deus diz para essa igreja: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não suporto mais. Eu não estou aguentando mais. E Deus diz ainda: vocês dizem que são ricos, que estão bem e que não precisam de nada. E sabe qual é o diagnóstico que Deus faz de nós nesse tempo do fim? Lá em Apocalipse 3, 18. Não sabes que és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. É assim que Deus está nos vendo, queridos. Miseráveis, pobres, cego e nu. Mas, queridos, assim como lá no Velho Testamento, Deus usou o ourives e o lavandeiro para purificar o seu povo. Deus, agora com a igreja, também vai usar o ourives, o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro para purificar a sua igreja, para preparar a sua igreja para o arrebatamento. Porque do jeito que nós não estamos preparados, queridos. Nós não estamos preparados. E o Senhor diz ainda, nesse capítulo de Apocalipse, ele diz, quando ele identifica e diz como nós estamos, miseráveis, desgraçado, pobre, cego e nu, olha a nossa situação. Mas Deus, no versículo seguinte, diz: olha, eu aconselho você, eu tenho um conselho para você. Adquira ouro provado no fogo. Ou seja, você está entendendo? Compre o meu ouro provado no fogo. Vou passar você pelo fogo. Compre ouro provado no fogo. Ouro limpo, ouro puro, ouro sem sujeira. Compre ouro provado no fogo. Ouro sem sujeira, sem pecado. Compre ouro provado no fogo. Compre vestido branco para você vestir, para você não ficar nu. Obras de justiça. Fazer o que é certo. Fazer o que a palavra de Deus ensina. Colírio para os olhos para enxergar. Porque o povo de Deus está cego, queridos. A maioria do povo de Deus está cego, não enxerga para onde estão indo. E pior, seus líderes também, em grande parte, estão cegos. E não sabem nem para onde estão caminhando e nem para onde estão conduzindo o seu povo. Queridos, muito difícil trazer essa palavra de tão dura para nós. A ira de Deus e o juízo com o mundo cristão. Essa é a palavra de Deus. Mas, queridos, hoje eu volto ao tema de a soberania de Deus. Deus é soberano, queridos. Tudo isso que está acontecendo, quem sabe você pergunta, e aí a gente volta ao tema, onde está o seu foco, o foco do seu olhar nesse momento. Então a gente vai olhar para esses três ângulos, a soberania de Deus, o juízo de Deus com o mundo pagão e o juízo de Deus com o mundo cristão. Mas, queridos, antes disso, vamos falar sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, a hora que você puder, em Isaías capítulo 46, a partir do versículo 9. Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo que Ele é soberano, Ele é único. Queridos, soberania, como eu já disse, é um ser superior a todos os demais em autoridade, em domínio e em poder. O soberano, ele não delega a sua soberania, que é autoridade, domínio e poder, ele não delega isso, ele não passa isso para ninguém mais, para nenhuma outra pessoa. Por isso que ele é soberano, ele é único. Então, queridos, Deus é soberano, ele é o único Deus. Ele é o único soberano em autoridade, em domínio e em poder. Segunda coisa, todo soberano, ou o único soberano que é Deus,
Ele não pode renunciar à sua soberania. Queridos, Deus não pode renunciar, mesmo que ele quisesse, ele não pode renunciar, não tem como renunciar à sua soberania. E o que é soberania? Autoridade, domínio e poder. Queridos, Deus é o único que é soberano, que tem toda a autoridade, que tem todo o domínio e que tem todo o poder. Esse mundo incrédulo não acredita nem na existência de Deus. Mas, queridos, é como está lá em Gênesis 1. Esse planeta e tudo que existe foi criado por esse Deus soberano. Foi ele que disse, haja céu, haja terra, haja mares, haja rios, haja animais, haja floresta, haja lua, haja sol, haja estrelas, haja cometas, haja rios, haja montanhas. É esse Deus, está escrito lá em Gênesis 1, o Deus Criador. Mas, queridos, além de Criador, ele é o Deus sustentador do universo. Como está lá em Atos 17, Paulo falando desse Deus, para os atenienses, que tinham um monte de deuses na cidade deles, uma cidade cheia de deuses, e tinha um altar lá escrito, que ninguém nem sabia o Deus daquele altar, estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse que vocês não conhecem é o verdadeiro, é o Criador do céu e da terra, é o que fez todo mundo, é o que dá vida a cada um de nós, é o que dá o fôlego, é o que dá a vida, é o que faz a gente andar, a gente se mover, a gente existir. É esse que é Deus, querido. E esse Deus é soberano, é criador de tudo e sustentador desse planeta. Queridos, Deus tem esse planeta na sua mão. Queridos, as coisas que têm acontecido, que acontecem no planeta, não é o diabo que está fazendo, é Deus que está fazendo, usando esse instrumento dele para falar com o homem. Primeiro para mostrar a sua soberania, como ele fez no Egito. Deus disse, olha, estou mandando essas pragas aqui, para que esse povo saiba que eu sou o verdadeiro. Em cada deus do Egito eu estou mandando uma praga e detonando tudo, para que eles entendam que os deuses dele não podem fazer nada por eles, não pode ajudá-los. Essa é a razão das pestes e das circunstâncias. Deus demonstrando quem ele é. Depois Deus disse lá que mandou as pragas, fazendo juízo sobre os deuses do Egito. Queridos, Deus está falando de muitas maneiras conosco. Deus está falando através dessas tempestades. Eu venho falando desde o ano passado, Deus tocando no meu coração de falar sobre preparar para tempestades. E nós estamos enfrentando mais uma. Já enfrentamos várias no Brasil. Na época que eu falava sobre tempestade, era aquela situação de Mariana lá, daquela represa que estourou e matou mais de 300 pessoas. Queridos, quantas coisas nós já presenciamos nos últimos anos. Terremotos, como aquele de 10 anos atrás, morreu mais de 300 mil pessoas. Deus está falando com o ser humano, e Deus continua falando, mas era em determinados lugares isolados, pessoas isoladas, aí todo mundo continuava na mesma. Mas agora Deus está falando com todo mundo ao mesmo tempo, com o planeta inteiro. Queridos, e não vai ficar por aí. Deus está só começando a falar. Se você ir para Mateus 24 e Lucas 21, você vai ver Jesus falando que ele está só começando. Ele falou que a gente vai ver terremotos, pestes e coisas espantosas, grandes sinais no céu. Homens desmaiando de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Juízos de Deus com o mundo pagão, incrédulo, que rejeita Deus. Mas juízo de Deus com o mundo cristão também, que está brincando com Deus, achando que essa graça é barata, que essa salvação é barata, que podemos viver de qualquer maneira. O evangelho barato que tem sido pregado. Queridos, Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando a atenção. E nesse texto de Isaías 46:9, quando Deus fala, lembrai das coisas passadas, eu sou Deus verdadeiro, não há outro. Deus
Não há ninguém semelhante a mim. E daí Deus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Vocês vão me comparar com quem? Isaías 46, 5 a 8. Com quem assemelhareis a mim? Com quem vocês vão me igualar? Com quem vocês vão me comparar? Vocês acham que eu sou semelhante a quem? Deus está perguntando. Quem que você acha que eu pareço na terra? Vocês acham que eu sou semelhante a quem? E aí ele fala, gastam o ouro da bolsa, o dinheiro da carteira, pesam prata nas balanças, contratam um ourives que faz um Deus e diante dele se prostra e se inclina. E sobre os ombros carrega esse Deus. Quanta gente nesse Brasil e nesse mundo carregando seus deuses nas suas costas. Levam-o e põem no lugar. E ali esse Deus fica, parado no seu lugar, não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá. E nem livra alguém da sua tribulação. Quem é o seu Deus? Lembra que eu venho falando sobre isso? Quem é o seu Deus? O verdadeiro Criador dos céus e da terra? Ou esse aqui, fabricado pelos homens? O ser humano tem criado deuses de todos os tipos. E Deus está dizendo, preste atenção, lembrai das coisas passadas, o verdadeiro é só eu. Olha o que eu fiz no Egito, para demonstrar quem que eu sou. Eu estou repetindo tudo de novo, porque eu venho falando pelos profetas no Velho Testamento, estou falando no Novo Testamento pelo meu filho, depois pelos apóstolos, mas ninguém presta atenção. Então agora eu estou falando pelas circunstâncias. Romanos, Paulo diz que Deus se revela ao homem através das coisas criadas. Deus se revela ao homem através da natureza, de sol, de lua, de céu, de terra, dessa maravilha criada. Mas quando nós enxergamos Deus na natureza bela e maravilhosa, Deus usa essa mesma natureza para revelar Ele, não mais de maneira branda e maravilhosa, mas de maneira assustadora, violenta, assombrosa. É assim que a natureza está se comportando agora, nos assombrando. Furacões, terremotos, pestilência, doenças. Até os médicos morrendo sem saber o que faz, não estão conseguindo resolver o problema nem com eles. Até então, a gente vai cuidar dos nossos problemas com os médicos, mas parece que eles estão bem, que só nós temos problema, porque eles sabem se proteger. Mas agora a gente está vendo que nem os médicos sabem se proteger dessa peste que está aí. Quem que é o seu Deus? Esse falso ou o verdadeiro? E falando agora, continuando sobre a soberania de Deus, Deus, o soberano, querido, não é esse aí não, falso. O soberano, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder. Ele é o único que criou todas as coisas, é quem sustenta todas as coisas e quem é mantenedor do universo e dos seres vivos, incluindo o ser humano, eu e você. Leia Gênesis 1, leia Hebreus capítulo 1 e leia Atos capítulo 17. Você vai ver isso. Mas, queridos, além de criador e sustentador do planeta, Deus é soberano para fazer o que Ele quiser no planeta. Deus é soberano. E agora nós vamos ver o que é que Deus faz. Isaías 46, 10. Ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não sucederam. E ainda ele diz, e eu digo, o meu conselho será firme, o meu conselho, o meu projeto, o meu plano é firme, o meu plano é firme, e eu farei toda a minha vontade. Queridos, Deus tem um projeto com o planeta. Há 2 anos atrás eu falava, quando começava a ministrar lá em Paulinha, Deus tem um projeto com o planeta. Deus tem um projeto com o planeta e está executando esse projeto desde o começo. Um projeto de criação. O pecado veio, o diabo veio e quis arruinar o projeto de Deus. Deus manda Jesus Cristo para restaurar o seu projeto e Deus está trabalhando no seu projeto. E o projeto de Deus, ele tem 2 portas.
Uma chamada salvação e outra chamada condenação. E eu e você, nós escolhemos qual porta nós queremos entrar. A salvação ou a condenação. Deus está desenvolvendo o seu projeto e Ele é soberano. Ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, eu anuncio as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanece firme, ninguém vai alterar o meu projeto, ninguém vai alterar o meu plano. Eu não começo um plano e paro no meio, eu começo e vou até o fim. E tem mais uma, meu plano, eu sou igual arquiteto. Eu já planejei o que vai começar e o que vai terminar. Deus sabe tudo, queridos. Deus sabe o começo, Deus sabe o meio e Deus sabe o fim. Por isso que Apocalipse diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Queridos, tudo que já aconteceu no planeta está dentro do projeto de Deus. Tudo que está acontecendo está dentro do projeto de Deus. Tudo que vai acontecer ainda está dentro do projeto de Deus. E vou dizer mais para você, Deus está dizendo que Ele já anuncia isso desde o começo. O ser humano não era para ser pego de surpresa, muito menos cristãos, ficar perguntando sem saber o que fazer agora. Deus está anunciando o seu projeto de execução desde o começo, queridos. Salvação e condenação. Eu anuncio o fim desde o princípio. Meu conselho está firme, eu vou fazer a minha vontade. Queridos, Ele é soberano, porque Ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Portanto, o ser humano não era para ser surpreendido com os acontecimentos, porque Deus, desde o começo, anuncia o fim. O que está acontecendo e o que vai acontecer, Deus está anunciando desde o princípio. Deus determina como as coisas terminam. Portanto, o ser humano não era para ser pego de surpresa com as coisas, porque Deus está anunciando desde o princípio o que vai acontecer. A razão pela qual Deus conhece o futuro é porque Ele planeja, Ele executa um projeto. Logo, Deus sabe desde o início o que vai acontecer até o final. Deus é como um arquiteto que desenha a casa, planeja a casa, mas antes de começar a construção da casa, Ele já sabe tudo o que vai acontecer naquela casa, tudo que vai ter naquela casa. Um bom arquiteto nunca vai ser surpreendido, porque ele pensa em tudo, ele planeja em tudo, ele sabe o que vai acontecer desde o começo até o final, e ele vai dando orientação e vai executando o seu projeto. Queridos, assim é Deus também. Deus está executando o seu projeto com o planeta Terra. Queridos, Deus não é adivinho, nem vidente, nem prognosticador. Deus não precisa de bola de cristal. Deus sabe o que está por vir. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano na mão que já tá planejado. Tudo que Ele já escreveu, tudo que vai acontecer, desde o começo até o fim. Ele planejou, conforme o seu conselho, a sua vontade soberana. Deus já planejou tudo e está executando cada dia o seu projeto. Portanto, Deus já planejou e está executando o seu projeto. Deus está executando o seu projeto. Cada dia. E Ele diz assim, para que saibam, Isaías 45, 6 e 7, para que saibam que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu faço o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 6 e 7. Queridos, e por que Deus anuncia o princípio, o fim desde o princípio? O que é que Deus anuncia? O que Deus está anunciando desde do princípio? Que fim é esse que Deus está anunciando? Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Vem um dia ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará,
diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Está vindo um dia em que vem ardendo como fornalha todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como a palha, porque o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, não vai deixar nem raiz nem ramo. Juízo, condenação, para quem? Para quem vive na impiedade, para soberbo. Mas tem salvação também, no mesmo texto. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está executando o seu projeto. Deus está executando o seu projeto. Juízo e salvação. Malaquias 4, 1 e 3, eu acabei de ler. Agora olha o outro texto. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos nós, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, está anunciando o homem desde o começo que se arrependa, porque tem determinado um dia que com justiça vai julgar o mundo por meio do varão que preparou e que destinou. E para dar certeza a todo mundo, ele ressuscitou esse varão dos mortos. Quem é que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Quem é que Deus ressuscitou ao terceiro dia? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Está aí a certeza de que Deus vai julgar o mundo. O varão já veio, já morreu pelo pecador. Quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. E agora, o último texto dessa primeira parte, dessa meditação. E disse-lhe, agora Jesus falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Novamente Jesus falando de salvação e de condenação. Pregai o evangelho a todo mundo. Quem crê será salvo da condenação. Quem não crê será condenado. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é Deus amando o mundo de tal maneira que deu seu Filho para vir aqui na terra, morrer por nós, pagar o preço do meu e do seu pecado. Estávamos condenados ao inferno eternamente. Jesus Cristo vem, paga o preço do meu e do seu pecado, nos compra de volta para Deus, nos resgata. A gente era escravo do pecado e de Satanás. Jesus Cristo paga o preço do meu e do seu pecado e nos resgata para Deus. Nos arranca do poder das trevas e nos leva para o seu reino. Nos leva para o seu reino. Querido, o que você está fazendo com essa tão grande salvação? Você tem crido em Jesus Cristo. Você tem aceitado Jesus Cristo. Você tem reconhecido que é pecador e precisa urgente de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Deus está falando comigo e com você. Deus está anunciando desde o princípio o fim. O fim está chegando. Se prepara. Arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus Cristo. Entregue-se a Ele agora mesmo, aonde você estiver. Se você já aceitou Jesus Cristo, mas está andando meio de qualquer jeito, conserte a sua vida com Deus agora. Dobra o seu joelho aí, volta para Deus agora. Confessa os seus pecados. Volta para Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Deus está falando, vai continuar falando com mais circunstância. Estamos vivendo o tempo do fim. Prepara-te para encontrar com Deus. É o que está em Amós 4, versículo 12. Prepara-te para encontrar com Deus. Queridos,
Prepare-se, prepara-te para te encontrar com Deus. Feche seus olhos, eu quero orar junto com você. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, que esta palavra toque nos corações que estarão ouvindo essa ministração. Santo Espírito fala, Santo Espírito revela. Senhor, aquilo que eu transmiti foi o mínimo. Completa tudo o que falta no ouvido dessa pessoa, no coração dela, na mente dela, no espírito dela. Leva-a ao arrependimento. Leva-a a voltar para ti, agora, enquanto é tempo. Eu oro e te peço, guarda essa família, guarda essa pessoa, que ela entregue-se totalmente a ti, que ela possa, a partir de agora, ter o Senhor como seu pastor, como aquele que vai cuidar dela. Senhor, o Senhor quer cuidar dessa pessoa, o Senhor quer cuidar dessa família, mas o Senhor cuida de quem está no seu pastoreio, de aquele que faz parte do seu rebanho, que essa pessoa possa estar fazendo parte do teu rebanho. Cuida dela, guarda em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima oportunidade. Temos muita coisa a falar ainda. Virão outros vídeos. Fique atento a isso. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.